Queria agradecer a presença de todo mundo aqui e vamos dar sequência aqui no nosso palco de experiências, que compõe aqui a programação do Gorilla Wealth Trends, com mais uma sessão na nossa trilha de playbooks de crescimento rentável, né? Os conteúdos aqui do evento são organizados em trilhas que investigam macro questões do mercado, e a nossa trilha de playbooks de crescimento rentável, ela está buscando entender quais são os sistemas, capacidades e escolhas que definem modelos de crescimento sustentável para os negócios de advisory hoje, né? E aí, nesse contexto, eu tenho o prazer aqui de receber o Wagner Vieira, né, que é CEO e fundador da Blue3, uma das maiores operações de advisory do Brasil. E quero agradecer de novo, o Wagner veio do interior para bater um papo com a gente e está aqui hoje batendo esse papo. Obrigado, Wagner. Eu que agradeço pelo convite, Guilherme. Wagner, vamos começar aqui, antes da gente entrar no que está acontecendo no mercado, que você contasse um pouco da origem disso tudo, né? Contar um pouco da história aí, lá de Franca, e como é que você saiu lá desse modelo lá no interior de São Paulo, e construiu esse negócio que hoje tem mais de 50 bi de patrimônio sob gestão. Pô, Guilherme, eu sou de família muito simples, né, muito humilde, era empacotador de supermercado lá em Franca, depois fui para Pernambucanas, onde eu desenvolvi bastante meu lado comercial, vendendo geladeira, fogão, ferro de passar, tecido, e depois acabei entrando no banco, numa sala de ações de 30 metros quadrados, ali na cidade de Franca, e depois decidi empreender, né? Era eu e meu sócio só, a gente começou ali logo na crise de 2008, né? No auge ali do subprime, então foi bem difícil, mas a gente sempre teve um atendimento muito personalizado, muito característico do interior, né? Então, no interior, se você fazer alguma coisa errada com o teu cliente, você encontra ele na padaria, você encontra ele na igreja, você encontra com ele no restaurante, né? Então, é diferente da cidade grande. Então, acho que essa forma de atender de maneira personalizada, né, de maneira mais íntima, do fio do bigode, o olho no olho, eu acho que a gente conseguiu trazer isso lá do interior, lá em Franca, uma cidade de 350 mil habitantes, para o resto das regiões do Brasil que a gente está hoje, né? Então, acho que um pouco desse DNA, assim, da humildade intelectual, acho que ajudou a gente, principalmente nas consolidações. Bacana, até esse é um ponto que eu até queria te perguntar, né? O que desse DNA hoje informa sobre a forma como vocês fazem consolidação e trazem isso no mercado, né? Então, a consolidação para nós, a primeira consolidação que a gente fez foi em Uberlândia, um escritório chamado Colina, do meu sócio Marco Túlio. Inclusive ele está aqui hoje, está aí. E está comigo até hoje, faz 8 anos que é meu sócio, está comigo. E esse foi o primeiro, a gente tinha 800 milhões, ele tinha 200 milhões, e a gente, com essa incorporação, a gente chegou a 1 bi de custódia, né? E o que eu penso sobre a consolidação? Primeiro, é a maneira mais rápida de crescer, né? Você crescer organicamente, você contratando pessoas, trazendo a turma do banco, você cresce, mas você cresce de maneira mais lenta, né? Então, até a pessoa conseguir formar a carteira leva um tempo. Então, acho que a consolidação, o M&A, principalmente, no mercado de assessoria, você compra o tempo. E o que é comprar o tempo? Você compra a confiança ali dos clientes. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo. Se eu chegar em Curitiba e ninguém me conhecer, eu não consigo tirar o dinheiro que está nos bancos e conseguir essa confiança. Então, a confiança leva tempo. Então, quando você adquire uma operação, a gente adquiriu agora, o ano passado, a Unimo, né, metade do ano passado, que é uma operação de Curitiba, você está investindo em 3 coisas, né? Confiança, que leva tempo, então você já tem a confiança no D0. Você está adquirindo identidade regional, então ali as pessoas elas são de Curitiba, elas já conhecem a cidade, conhecem as pessoas, né? Conhecem o perfil dos investidores, e com certeza
o relacionamento também, né? O relacionamento de longo prazo que já se construiu ali. Então, eu acho que essa forma da gente saber costurar lá no interior e saber tratar com muita proximidade e ter essa humildade intelectual fez com que a gente levasse isso para os grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba também estamos, Belém agora, né, fez a gente crescer. Então acho que é um pouco isso. Legal, muito bacana. Deixa eu te perguntar agora, já dando uma virada aqui, olhando para o título da nossa sessão. Né? O título da nossa sessão é o crescimento, consolidação de mercado num contexto de crescimento, né? Pressão competitiva ou alavanca de crescimento. E a gente tem uma mudança muito grande nos últimos meses, né? Nesse segmento especificamente aqui de consultoria e multifamily office, né? Com várias circunstâncias aqui de mercado, fazendo com que o número de consultorias crescessem rapidamente, né? A gente está falando de mais de 215 consultorias e em 2 anos já atingiu mais de 500 escritórios, né? Como é que você vê esse momento, assim, olhando além da Blue 3, olhando o momento agora de mercado, né? Então, respondendo objetivamente, ou olhando para essa pergunta aqui, olhando para o mercado, como é que é a sua leitura nesse momento aqui, do momento da consolidação? Cara, eu acho que a gente estava até no carro conversando, eu estava com o Thiago, que é nosso sócio também, meu diretor, a gente estava vindo conversando exatamente sobre isso, né? Porque as pessoas hoje estão colocando isso como uma disputa, quase que uma disputa religiosa, né? Não, essa aqui que salva, a outra religião vai para o inferno, então qual que é? A consultoria é melhor, o FII fixo é melhor do que o comissionamento. E eu acho que o que a gente tem que fazer uma autorreflexão, né? Todas as assessorias qual que é o modelo melhor para o perfil do meu cliente. Então, até estava vendo outro dia um podcast de uma das grandes operações do mercado, que ele comentou, ele falou assim, olha, a pessoa que entende mais, que opera mais, ele tem que estar no FII fixo, né? Porque ele vai ser mais barato para ele. Eu penso ao contrário. Eu acho que aquela pessoa que já tem conhecimento, que tem interesse, que quer saber, junto com o assessor, o que ele está comprando, tomar decisão junto, né? Ter uma certa autonomia, esse cara, talvez o comissionamento seja mais interessante para ele. E aquele investidor que não tem tanto conhecimento, que não tem interesse, não tem tempo e não quer participar, quer confiar 100% no que o assessor faz, esse cliente, eu acredito que ele tem que ficar mais no FII fixo, porque você diminui bastante o conflito de interesse, né? Então, eu acho que não tem modelo certo nem errado, eu acho que quando você olha nos Estados Unidos, demorou mais de décadas para esse modelo sequer empatar com o de comissionamento. Eu estou falando do mercado infinitamente muito mais maduro que o do Brasil. Aqui no Brasil, acho que a gente está até um passo antes, né? A gente está falando de concentração bancária ainda, né? Então, 80% do dinheiro do brasileiro ainda está nos 5 principais bancos do Brasil, né? Os 5 maiores bancos do Brasil. Então, eu acho que o que potencializou a trazer esses novos canais, né, de atendimento foi um pouco os defaults que aconteceram no Brasil nos últimos anos, né? Acho que ali a tríplice coroa ali, né? A Santíssima Trindade, Master, Pleno e o Will Bank, né? Aconteceu tudo uma vez, teve COI ali da Ambipar, teve o Braskem, então acho que tudo isso fez o investidor brasileiro olhar a assessoria como um batia feito, né? Sendo que a assessoria, ela só distribuiu o produto, né? O Banco Central falava, ó, tá tudo certo, tá ok, o balanço tá ok, a auditoria falando que tá tudo certo, então eu não consigo entrar no banco e falar, cara, abre o teu balanço aí, deixa eu ver o que tá acontecendo. Então eu acho que houve um pouco de exagero em relação à imagem da assessoria e acredito muito que isso vai passar, né, uma questão de tempo, e acho que não pode ser nem tanto ao céu nem tanto ao mar, né? Não, agora vamos todo mundo para a consultoria. Eu acho que está errado, vamos todo mundo agora para o FII fixo. Não, eu acho que tem que analisar, eu acho que o que vai durar, que vai continuar durando no mercado, independente do modelo, Guilherme, na minha opinião, vai ser relacionamento próximo do cliente, proximidade,
confiança, sabe? Eu acho que isso, independente do modelo que tiver, eu acho que isso vai ser muito mais poderoso de qualquer modelo. Não, excelente, Wagner. E até você pegou num ponto aqui que eu acho que o nosso evento aqui, ele está buscando capturar, né? A gente tem mudanças que são transversais aqui, que estão impactando o perfil do profissional e a prática da assessoria, do investment advisory, né? Nesse sentido mais puro. A gente tem formas de crescer e formas de trabalhar o cliente que estão se esgotando, né? Modelos de crescimento, de aquisição de cliente, também fruto de um amadurecimento, o estágio do mercado de investimentos. A gente tem modelos operacionais que estão evoluindo por conta da infraestrutura do mercado que está mudando e modelos econômicos, posicionamento, proposta de valor que estão transformando. Então, quer dizer, você tem um ambiente todo que está em muita transformação e isso coloca uma pressão em vários modelos de player, né? Então, como você colocou, os economics, às vezes, não é todo o perfil de cliente que precisa ser atendido do mesmo modo. Você tem mais variedade de modelo agora. Você hoje vê quem está atuando em consolidar, quem está consolidando o mercado, quem está adquirindo operações, olhando isso de uma maneira mais oportunística, que é assim, olha, sistematizou uma forma de crescer, né? E aí vocês podem falar do caso de vocês, que eu acho que eu já tenho até a minha visão sobre isso, né? Já dei um pouco da resposta. Mas eu queria que você olhasse para outros atores que estão fazendo isso também. E o que você acha que vai acontecer com as oportunidades para fazer isso, né? Você acha que Cara, assim, ó, primeira coisa, assim, eu acho que quem deseja a consolidação, a fusão, seja, a gente chama de dois escritórios pequenos, a gente chama de aliança, dois escritórios maiores, fusão, ou tem a incorporação, é o maior, mais pequenos. Eu acho que o primeiro ponto o que eu estou fazendo deal? Acho que essa é a primeira coisa, independente do valuation, porque a gente fez 14 deals, desde quando eu fundei a empresa, são 14 negócios que a gente fez, aquisições, e eu percebo que os fundadores, assim, os gestores, quando vêm conversar com a gente, eles estão preocupados com o valuation. Eu acho que isso é um erro muito grande. Eu acho que você está bem com os valores, com a cultura, porque é um negócio para a vida, né, cara? É uma sociedade, é um casamento. Tá? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Deixar só o preço e olhar outras vantagens que você pode ter ao longo do tempo. Por exemplo, você tem várias verticais de investimento. Dentro da Rio, eu tenho canal digital, eu tenho canal unidades e eu tenho canal de emergência. E eu enxergo isso tão três frentes. Então eu fiz uma conta. Hoje, no meu canal digital, minha empresa 1 milhão captado, 100,5%. Entre aquisição, tráfego, que eu SDM, assessor de informação, que é o cara que eu formo. Então, ele custa 1,5%, ou seja, significa, a cada R$ 1 milhão que eu capto, ele custa R$15 mil. Essa é a conta do canal digital. Quando você vai para o canal unidades, hoje está em 1%. Então, ou seja, cada R$ 1 milhão que eu capto, trazendo o gerente do banco, me custa R$10 mil. Cada R$ 1 milhão, 10 cartas. E o canal M&A, a gente tem pago esses deals que a gente fez, uns 10,5% e 1%. Mas o range que a gente paga sobre o AUM. Então, na média, tem ficado 0,78. É a nossa média que a gente tem pago sobre a história. Então, a cada milhão que tomba de alguma operação que eu vou comprar, me custa R$7.800. Então, eu vejo todo o M&A que a gente faz, eu vejo como mais uma forma de contratação de pessoas. Claro. Porque quando você faz um M&A, você na verdade está contratando pessoas maior, né?
Mas você está contratando gente, porque se essas pessoas não vierem, não existe Deus, não existe negócio. Não existe. Aí, eu vejo mais uma linha de contratação de pessoas. Então, eu tenho que fazer a conta de quanto que está me custando esse negócio familiar. Eu, por exemplo, a XP virou nossa sócia, né, detém hoje 42% desse negócio, e a empresa hoje disparado que tem a melhor plataforma, a maior casa de distribuição, tem mais de 1.000 produtos dentro. Então, quando eu tomei a decisão de fazer eu com a XP e eles se tornaram meu sócio, foi porque era a melhor opção no momento. Eu não sei se vai continuar sendo aqui 5, 10 anos, eu não sei. Mas naquele momento que eu fiz 2021, era o melhor sócio que eu poderia ter. Não só em plataforma, mas como em tudo, valores e tudo. Então eu acho que falta talvez as pessoas, principalmente escritórios, que estão pensando em fazer ou crescer através dessa vertical, pensando um pouco nisso. E quem está querendo, está na posição contrária, está querendo vender, está querendo ser incorporado, precisa olhar, na minha opinião, por valuation, porque a gente viu já várias outras operações que fizeram aquisições que ficaram no meio do caminho. Entendi. Então, a gente fez, estou falando aqui da primeira operação que a gente fez, foi lá em Uberlândia, né, em Correio. Tá todo mundo até hoje comigo. Eu queria gestor. Bom, você falou muita coisa interessante aqui, cara. Eu vou querer entrar nesse tema da XP depois, mas agora me conta um pouquinho aí, né? Então, esse é um tema que se destaca mesmo, né? Você falou assim, pô, a gente traz aqui, a gente estava conversando antes, né? E você comentou que a gente faz o M&A, né? A gente traz o sócio e os sócios continuam comigo, né? Então, o que você acha que vocês fazem diferente e o que é um M&A que funciona versus um M&A que não funciona, né? Cara, eu acho que o M&A que funciona, na minha opinião, é aquele M&A que a pessoa não viu valuation, o M&A, principalmente, do outro lado, quem está certo para esse nível de transparência gigantesco, com um time comercial. Então a gente fez a aquisição da CMS o ano passado. Eu cheguei no Charles, falei, Charles, é o momento de você corrigir qualquer gap que possa ter entre o time. Então, no tempo, o gestor talvez não tenha sido tão meritocrático, e distribuído participação de equity de maneira justa. Então, esses M&As é uma oportunidade grande para ele fazer isso. Equilibrar o cap table. Equilibrar o cap table, exatamente. Falar, cara, você tem 300 milhões de carteira, a gente tem 3 bens de custódia, você tem 1% do negócio. Cara, acho que não está muito fera aqui. Então, vamos aproveitar esse negócio que a gente vai fazer, cara, e vou equilibrar aqui E ele fez isso. Então, ele pegou os assessores que estavam mais tempo, que ele talvez, questão de tempo, sei lá, até falta, de repente, de indicadores de performance, ele não conseguiu fazer, ele conseguiu com a gente. Então, acho que esse é um ponto muito importante, e acho que é a humildade intelectual, cara, dos dois lados, da gente ver, enxergar valor no que essa operação já fez, no tempo, certo? E falando, o que ela tem, por exemplo, a Unimo Curitiba, a identidade regional que eles tinham lá é sensacional. Eu jamais iria ter uma identidade regional para atender Curitiba, mesmo que eu entrasse qualquer dinheiro que eu tivesse lá, entendeu, de caixa. Então, então eu acho que o M&A, para dar certo, precisa enxergar o valor das duas partes. Mas eu vou falar da minha, por exemplo, da Blue. A gente hoje tem um ecossistema muito completo. Então, nós temos hoje a área de mercado de capitais, temos uma área de DCM, temos áreas de offshore, temos área corp, temos área de consórcio, de seguro, temos a nossa mesa de operações, mais de 60 investors hoje lá, atendendo o Brasil inteiro. Então, são muitas áreas que ajudam a você diversificar as linhas de receita para a empresa e para o time que está vindo. Então, eu vou te dar um dado interessante. A gente fechou, vai fechar um ano agora que a gente fez CMS, o único Curitiba, CMS aqui em São Paulo, e Squad aqui de São Paulo. Foi 3 operações que a gente fez no ano passado. A gente analisou 6 meses antes deles usarem o nosso sistema, antes deles estarem com a gente,
e 6 meses depois estarem junto com a gente. Houve um crescimento, né, de 53% de receita. Depois Na que eles própria vieram. operação, na operação A deles. operação da gente falou, cara, vamos fazer um estudo aqui. Por quê? Porque a gente precisa convencer a XP de que esse negócio é bom para todo mundo, né? Que todo mundo ganha. Porque pensa comigo, quando você faz um M&A dentro da rede XP, você tem algumas barreiras, alguns conflitos que cara, você vai... Pô, eu sou teu sócio, eu tenho quase metade do teu negócio. Você vai pegar quase metade do dinheiro que também é meu para comprar uma operação que já está na rede. Então é uma barreira para o XP. Então eu falei assim, cara, a gente precisa metrificar tudo. O que é essa operação? O que ela entregava antes? Quanto que ela entregava antes para o XP e hoje? Então hoje essa operação dentro da Blue, ela entrega 53% mais receita. Então foi bom para todo mundo, foi bom para quem veio, para os fundadores, foi bom para os assessores que estão ganhando 50% a mais de comissão no mês a mês. Foi bom para nós, porque eles conseguiram pegar o nosso ecossistema e potencializar através das novas linhas de receita. E foi excelente para a XP também, porque ela está tendo 50% a mais. Então no final é o ganha-ganha, todo mundo ganha. Então acho que se você não tiver essa mentalidade, cara, do ganha-ganha, porra, isso aqui, 1 mais 1 não tem que dar 2, não tem que só somar história. Porra, 1 mais 1 tem que dar 3. Por isso que eu estava fazendo uma negociação agora recentemente com o Advisor e ele estava com muita pressa de sair o negócio. E eu falei, cara, você pode passar esse deal para outra pessoa, porque eu não faço negócio assim. A gente pega a pessoa, convida para ir para Ribeirão Preto, aí lá a gente conhece as principais áreas, conhece os principais redes, os principais negócios, entendeu? Para ele entender como é que funciona a rua. A gente geralmente vai almoçar, vai jantar, vamos tomar um vinho, uma cerveja. Porque, cara, quando você faz um negócio desse, é um sócio. Claro. E aí, cara, pô, esse cara, eu tomaria uma cerveja com esse cara. Claro. Eu acho que isso transcende qualquer valuation de qualquer negócio. Porque eu acho que isso dá perpetuidade, entendeu? Pô, esse cara é um cara que eu convido para dentro da minha casa, entendeu? Então eu acho que essas coisas fazem muita diferença, porque somente se olhar a custódia, quanto que ele está pagando a minha custódia, enfim, você tem que enxergar que depois que faz o deal, que eu vou ter uma capacidade muito maior de rentabilizar o meu dinheiro, o dinheiro dos meus sócios e o dinheiro da empresa. Legal, bacana. E eu acho que vocês têm mostrado aí como é que isso tem funcionado, né? Acho que todo mundo acompanha aí a Blue 3, a trajetória, conheço muitas operações aí antes de estarem com vocês e depois, e acho que é respaldado pelo que você está falando. Eu queria te voltar no tema da XP aqui, né? Então, você comentou, né? Eles têm hoje 42%, né, da operação da Blue. Como é que é ter um sócio como esse dentro do cap table, né? E como que ele agrega, né, de valor assim pro grupo, né? Pensando no crescimento da Blue, e como é que vocês pensam isso na contribuição dele também nas outras contrapartidas, né? Sim. Cara, a XP, muita gente acha que ela acabou ficando sócia só no financeiro, mas pelo contrário, é uma sócia hoje muito atuante, ela disponibiliza todo o time dela, né, de pessoas aí de várias áreas de seguro, de offshore, de mercado de capitais, enfim, para poder nos atender, poder nos ajudar. E, cara, a XP, ela foi... Até estava gravando um vídeo agora recentemente, que ela comemorou 25 anos, e aí a gente tá, desses 25 anos, eu tô há 17 anos, a Blue faz 17 anos na XP. Então, eu dou muito valor em relacionamentos de longo prazo. Eu acho que isso hoje em dia está muito em falta. E aí eu acho que ela foi uma empresa aí que transformou a forma que o brasileiro investe no Brasil. E tanto que eu já passei, estou passando, vou passar, a XP já passou. Então, a gente acaba tendo essa humildade de aprender com os erros que ela cometeu, tendo humildade de ir lá, entender, ouvir, pedir opinião. Eu peço muita opinião. Eu tenho uma agenda manhã, por exemplo, uns sets ali de canal comercial do próprio TV, para tentar entender se essas ações que eles estão fazendo, essas campanhas, se está dando resultado, se não está. Então, o XP tem sido atuante. Na época, em 20, ela comprou 49,9%. E aí, depois que saiu a instrução 7 do DCVM, a gente percebeu que a gente não precisava mais virar corretora,
para ela se tornar sócia e fazer um negócio. A gente decidiu não seguir como corretora para ficar mais leve, menos burocrático e consolidar o mercado, que é o que a gente está fazendo. E aí eu percebi que, cara, ganho para mim como eficiência virar corretora ia ser zero. Se eu consigo fazer esse deal com a SP e continuar leve como assessoria, eu ia conseguir ficar muito mais eficiente, conseguir consolidar mais. E é isso que a gente fez, é isso que a gente está fazendo. Nos últimos 12 meses, a gente comprou mais de 7 operações. E isso tudo foi com um sinal verde ali da SP, né? Porque no final, a SP ela tem o voto de Minerva ali, ela pode barrar. Então, claro, com todos os nossos acertos, desses 14 M&As que a gente fez até hoje, todos os sócios, fundadores, originais da operação estão com a gente até hoje. Então isso é uma coisa que ajuda. Quando você mostra que essas operações, depois que vieram para o nosso sistema, cresceram 50% da receita, é outro dado que ajuda muito. E no final, você ter essa relação próxima com as principais cabeças dentro da companhia, eu acho que ajuda na relação e ajuda eles a nos ajudarem a empurrar e fazer mais negócio. Mas conta pra gente aí, onde que essa relação você acha que gerou mais valor e onde que gera frição e como é que vocês estão pensando nesse negócio? Cara, mais valor, com certeza, na assessoria. Na assessoria, eu acho que é onde gera mais valor, porque ela tem muito dado, tem a plataforma, a gente usa o CRM dela, que é o Salesforce. Então, assim, ela nos ajuda muito na parte da assessoria. Quando você vai para o Cell, por exemplo, você já tem uma frição um pouco maior. Entendi. Quando você vai para as outras áreas, como a área de CM, porra, a gente liquidou no ano passado, porque não são mais de R$1 bilhão, cara, de produto próprio. Então você imagina a fricção que não gera isso lá dentro da SP, né? Porque a cada 100 milhões que eu distribuo de produtos que eu originei, são 100 milhões a menos que eu vou distribuir de produtos que ela originou. Claro. Então, antes não existia isso. Antes a gente distribuía 100% dos produtos que ela originava. Então, você tem alguma fricção, sim, mas nada que faça a gente não seguir, né? Então, eu acho que talvez na assessoria ela seja ali mais como uma catapulta ali, nos ajudando mais alavancas. E talvez no Procel e talvez outras áreas e outras vias de receita ainda tem ali algo para destravar. Que eu acho que não está destravando já, que acho que ela tem que evoluir bastante.